Após a eliminação do Brasil para a Noruega, fica a questão principal. Será que o Ancelotti é a nossa única salvação? Roda a vinheta. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, 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 up. Na história da seleção brasileira, dentre os 5 títulos da seleção brasileira, nunca tivemos um técnico estrangeiro. É a primeira vez que vamos disputar 2 Copas, se tudo der certo na CBF, não demitirem o Ancelotti, com um técnico estrangeiro. E o que nós colocamos em pauta para escolher um técnico estrangeiro como o Ancelotti? Acredito eu que o primeiro são os títulos, porque um técnico, para ele ser técnico de uma seleção, da maior seleção do mundo, ele precisa ter um currículo e precisa ter títulos, e isso o Ancelotti tem. Mas antes de entrar no currículo do Ancelotti, nós vamos aqui colocar os técnicos que foram campeões das 5 estrelas que o Brasil possui na camisa. Em 1958, na Suécia, tivemos o Vicente Feolá. Em 1962, no Chile, tivemos o Aimoré Moreira. Em 70, no México, tivemos o Mário Zagallo. Em 1994, nos Estados Unidos, tivemos o Carlos Alberto Parreira. E em 2002, na Copa da Coreia do Sul e do Japão, nós tivemos o Filipão, Luiz Felipe Scolari. Então, das 5 estrelas, nunca tivemos um técnico estrangeiro. E aí, nós entramos aqui no currículo do Ancelotti. Ancelotti, que é um técnico que tem muitos títulos. Ancelotti, ele que tem 67 anos, nascido na Itália, teve uma boa carreira como jogador, um jogador de destaque ali nas equipes que jogou. Mas nós vamos tratar só do Ancelotti como o técnico, né? Vamos lá. Champions League ele possui 5, 2003 e 2007 pelo Milan. Ele tem 2014 e 2022 pelo Real Madrid. Na Supercopa da UEFA ele tem 3, ele tem 2003 e 2007 pelo Milan e 2014 pelo Real Madrid. Mundial do Clubes ele também possui 3, 2007 pelo Milan, 2014 e 22 pelo Real Madrid. Série A, que são aí os títulos nacionais, ele tem a Série A também com o Milan em 2003 e 2004, uma Copa da Itália com o Milan em 2002 e 2003, uma Premier League da Inglaterra com o Chelsea em 2009 e 2010, uma FA Cup com o Chelsea também em 2009 e 2010, tem La Liga, ele tem 3 La Ligas com o Real Madrid, 2013 e 14, 16, 17, 21 e 22, ele tem a Copa do Rei da Espanha com o Real Madrid também em 13 e 14, tem uma Bundesliga com o Bayern de Munique em 16 e 17 e também tem um título nacional com o Bayern de Munique em 16 e 17. Então ele tem um currículo bem extenso, ganhar ele sabe, mas aí entra a primeira interrogação. Será que o Ancelotti está pronto para trabalhar o futebol brasileiro? O Luxemburgo deu uma declaração esses dias em um vídeo que ele fez, que diz que a seleção brasileira ela perdeu o seu DNA e está jogando como uma seleção europeia, com aquele futebol bem sonolento, que é aquele futebol de toque de um lado, toque do outro, que na maioria das vezes respeita muito a tática, respeita muito o comando técnico ali. Lembrando que a seleção brasileira sempre foi uma seleção irreverente, lógico, respeitava a questão tática, mas sempre tinha jogadores que não ficavam presos só olhando para frente, jogadores que podiam desequilibrar o jogo, que buscavam o drible. Sempre tivemos grandes jogadores no mano a mano, para decidir jogo no mano a mano, grandes finalizadores, grandes defensores e grandes goleiros. Lembrando que estamos se tornando uma seleção europeia, não por causa do Ancelotti. Os outros técnicos também, eles já vinham dando preferência para o futebol europeu dentro da seleção. E aí fica a questão. Se o Ancelotti é um técnico que ele preza por todo o sistema tático, por tudo que ele é um cara correto dentro da tática que ele usa, será que ele está pronto para defender uma seleção brasileira? Currículo ele tem. Aí agora entra a forma de ver o jogo, de ver o futebol brasileiro. Nosso futebol brasileiro ele começa lá nas categorias de base, com diversos processos até chegamos aí no futebol profissional. Temos nossas categorias de base, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. E pouco se aproveita das categorias de base. Teoricamente, poucos jogadores que vêm das categorias de base, eles passam depois para a categoria principal. Isso é uma coisa que chega a ser meio que contraditório. Se o jogador ele passa por todas as categorias de base, ele já tem dentro dele, ele já tem, né, a experiência do que é vestir a camisa amarela, do que é ser ali, servir a seleção brasileira, porque muitos desses jogadores não aparecem na seleção principal. Outro fator importante é a questão do Ancelotti nunca ter assumido uma seleção, seja ela sul-americana, seja ela europeia, seja ela de onde for. Ele nunca foi técnico de uma seleção. E aí, o povo brasileiro fica com o questionamento: será que o Ancelotti é o técnico para assumir esse projeto até 2030? Abrindo um parênteses aqui, todos sabemos que a CBF é uma bagunça sem fim, então não podemos afirmar que Ancelotti estará 100% na Copa de 2030.
Aparentemente o contrato dele foi renovado, ele vai ter um ciclo todo para trabalhar com muitos jogadores jovens, muitos jogadores que estão tendo destaque agora com uma idade muito baixa, só que aí vai bater um ponto contraditório. Se nessa Copa de 26 ele tinha alguns jogadores novos que ele disse que ia preparar para 2030, os jogadores novos que vêm em 2030 vão ter que dar um jeito, vão ter que achar uma solução para esses jogadores, porque vai ter muito jogador novo, de idade muito baixa, para servir a seleção. Outra coisa que pesa um pouco para o Ancelotti, principalmente deixou muito nítido nessa Copa, é a teimosia que o técnico italiano tem. Ele é um técnico que, primeiro que para mim já é errado, o cara, ele tem um jogador de confiança dele, e por mais que esse jogador seja da confiança dele e esteja mal, ele mantém o jogador no time, e é um jogador indiscutível de ser tirado. Nós vimos isso na Copa de 2026 com o Casemiro. O Casemiro jogou desde o primeiro jogo até o último muito mal, e ele não foi sacado do time em nenhum momento. Dizem a mídia brasileira colocou em vários momentos que o segundo tempo do Brasil contra o Japão, o Casemiro fez um bom jogo. O Japão estava inteiro atrás da linha do meio do campo, o Casemiro não precisava se esforçar para marcar ninguém, porque o time japonês estava todo se defendendo, então não tem muito critério essa avaliação do Casemiro ter jogado bem aquele segundo tempo contra o Japão. Mas visto que o técnico italiano é um técnico teimoso, é um técnico convicto das suas verdades e teoricamente e praticamente, aparente, ele é um cara que não busca mudar isso. Então fica uma outra questão. Nós tivemos técnicos nas outras Copas que os jogadores começaram a Copa de titular, em algum momento eles foram mal e simplesmente os técnicos sacaram eles. Visto o caso do Raí, visto o caso do Kleberson que entra em 2002 e o Kleberson muda a seleção brasileira quando ele entra. Tem outros nomes, que agora me recordo, se eu não me engano, na série do Tri também mostra que o Zagallo ele faz algumas mudanças do time que já vinha jogando porque os jogadores não estavam vindo bem e ele precisa mudar, porque se ele não mudar o Brasil não ia ganhar a Copa. Então a teimosia do técnico italiano pode ser um fator que venha pesar muito na questão de decidir, né, pelos times que vai ser convocado. Uma coisa que a gente precisa deixar definido aqui é o Ancelotti ele precisa o mais rápido possível entender como funciona o futebol brasileiro desde lá das categorias de base. Entender os processos e entender tudo. Em um ano que ele ficou de comando, acredito eu que não deu tempo porque ele estava 100% focado em entender e convocar jogadores para disputar o Mundial. Só que agora ele vai ter aparentemente 4 anos, como eu já disse, se não tiver nenhuma surpresa, ele vai ser o técnico da Copa em 2030, ele precisa urgente pegar e tentar descobrir como funciona o futebol brasileiro. Outra coisa importante, sempre buscamos a frase principal que a maioria dos ex-jogadores e repórteres e tudo é, temos que resgatar o nosso DNA. E aí fica a questão, qual é o nosso DNA? Será que o nosso DNA, resgatar o nosso DNA, é uma coisa que o Ancelotti tem para ele? Porque se ele é um técnico estrangeiro, europeu, que ele visa o futebol de outra forma, será que ele vai ser um técnico capaz de abrir mão da sua convicção e tentar resgatar esse futebol alegre, esse futebol para frente? Isso é uma interrogação bem grande que o Ancelotti vai ter que responder. E antes de finalizar, uma frase que também o Luxemburgo deixou, que foi algo que para mim pesou muito, temos a Itália numa decadência gigantesca, aí sem participar das Copas do Mundo, um futebol horroroso, o campeonato italiano é horroroso, e aí fica uma questão bem grande. O Ancelotti é um técnico experiente, como eu já disse, um currículo repleto de títulos. Por que o Ancelotti não salva a Itália, que é muito mais a cara dele do que a seleção brasileira, que possui um futebol totalmente diferente do que ele acredita? Então fique aí com essa interrogação, tamo junto, deixe seu like, se inscreva no canal, abraço!